Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 4 de julho, segunda-feira. Nós estamos na 14ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santa Isabel de Portugal. Peçamos, amados irmãos e irmãs, que a exemplo desta santa mulher, possamos também nós doar, dedicar, entregar a nossa vida por amor a Cristo nas menores circunstâncias de nossa vida, naquilo que achamos pequeno, simples, humilde. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas, vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegou à casa do chefe. Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Santa Isabel de Portugal nasceu na Espanha em 1271. Ainda adolescente, foi dada em casamento a Denis, rei de Portugal. De coração pacífico, enfrentou com dignidade a infidelidade e o impeto da ira do esposo. As desavenças na família e no palácio puseram à prova sua paciência e bondade. Após a morte do marido, tornou-se terciária franciscana. Faleceu em 1336. Que ela nos ensine a difícil arte da reconciliação. Olha que testemunho mais profundo, mais bonito. Santa Isabel de Portugal, ela então viveu uma vida, poderíamos assim dizer, secular, né? Ela não era consagrada, não era religiosa, ela se deu a casamento, né? Aqui a palavra nos fala com o rei Denis, o rei de Portugal. E esse homem, então, era sumamente infiel. A palavra nos diz que ela enfrenta com dignidade as infidelidades e o temperamento de profunda ira do seu esposo. Ela se mantém firme e fiel
ao propósito, à graça, ao caminho que Deus havia lhe confiado. Deus concede a ela, então, a graça do matrimônio e ela vive, então, esse caminho de fidelidade até as últimas consequências. O esposo, então, vem a falecer e logo em seguida, então, ela se consagra na ordem terceira dos franciscanos. Então, ela passa a consagrar a sua vida na ordem terceira. Então, existem os freis, as freiras e aqueles que fazem parte, então, da ordem terceira. Vivem uma vida consagrada, mas não vivem a necessidade exclusiva de estar dentro de um convento. Vivem, de fato, a vida cotidiana, a vida do dia a dia, na consagração, na entrega, nos preceitos evangélicos, enfim, no carisma voltado, então, àquela instituição. No caso aqui, Santa Isabel de Portugal, ela se torna franciscana. A pobreza evangélica como princípio norteador de sua vida. Ela vive isto com profunda intensidade. Quantas vezes hoje em nossa vida, em nossa história, também nos deparamos com inúmeras dificuldades, por inúmeras provações, por inúmeros tormentos. A palavra aqui nos deixa muito claro, sobretudo a partir daquilo que nós ouvíamos, tanto do Evangelho como nesse pequeno trecho sobre a vida de Santa Isabel de Portugal. Deus é fiel para conosco. Deus jamais nos abandona. Voltando o olhar então para o Evangelho de São Mateus no dia de hoje, nós nos encontramos então com o capítulo 9, versículos 18 a 26, lembrando também que este sinótico se encontra nos demais evangelhos. E então alguém se aproxima de Jesus, inclina-se profundamente diante dele e diz: um chefe se aproxima e diz que a sua filha acaba de morrer, mas tem plena confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus se levantou e vai então ao encontro, caminha junto. Aqui fala seguiu, vai com este homem e com seus discípulos até a casa, então, deste chefe que pede por sua filha. Amados irmãos e irmãs, no encurso do caminho, enquanto estavam andando, eis que uma mulher, no meio da multidão, vai ao encontro de Jesus, ela que sofria de uma hemorragia já fazia muito tempo, ela vai ao encontro de Jesus, ela fazia 12 anos, e ela vai ao encontro de Jesus e pensa então em tocar, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Olha a fé desta mulher, olha a fé, se eu tocar na vida, a vida me salvará. Se eu tocar no amor, o amor me salvará. Se eu tocar em Cristo, Cristo me salvará. É esta, então, a necessidade do coração desta mulher, ela que vai ao encontro. Fico pensando que, por diversas vezes, Santa Isabel de Portugal tenha vivido esta mesma experiência. Um coração que sangrava, porque eu tenho certeza que ela não era indiferente à dor diante da situação que ela vivia em família. Ela não queria aquilo para ela, mas ela continua firme, indo ao encontro do Senhor, na expectativa de tocar a orla, então, do seu manto, a barra do seu manto, para ser curada. Como ela vivia isto? Por meio da oração, por meio, então, de um coração que se confiava inteiramente a Deus. Esta mulher aqui do Evangelho, ela toca em Jesus e ela fica curada. Nós observamos então em outra passagem que ela vem no meio da multidão, toca Jesus, ele sente que sai uma força. São Marcos faz questão de dizer isto. Ela toca na hora da barra então de Jesus e Jesus diz: quem me tocou? Pergunta, os discípulos dizem: Senhor,
Olha a multidão que te pressiona de todo lado e ainda pergunta quem te tocou. E então Jesus diz: quem me tocou de uma forma diferente. Eu senti uma força sair de mim. Ou seja, tocou com a vida por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo. E deixou então ser tocada por Ele. Aqui em São Mateus, Mateus não faz questão de trazer essas nuances, esses detalhes, mas ele diz então que Jesus se volta para ela e diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. Hoje o Senhor fala isto a você e a mim. Coragem, filho, coragem, filha, a tua fé te salvou. Nós podemos e devemos falar constantemente: creio, Senhor, mas aumente a minha fé. A mulher curada partiu no mesmo instante. Quando Jesus chega na casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar de Jesus. Então, quando a multidão foi afastada, Jesus toma a menina pela mão e a levanta. Nós ouvimos, Marcos faz questão de trazer a palavra em aramaico, que possivelmente São Pedro dizia em suas catequeses, e traz claramente. Jesus diz: Talita cum, levanta-te, menina. Então, Jesus que pede para que ela se levante. Esse verbo levantar-se é um verbo que está com toda certeza no mesmo contexto do ressuscitar. É claro, a menina não ressuscitou dos mortos, ela foi reanimada por Jesus, porque com toda certeza ela experimentou novamente a morte corporal. A ressurreição, da qual vamos participar plenamente em Jesus Cristo, por meio de Cristo, é a ressurreição que transformará de fato o nosso corpo, aonde não pereceremos mais, aonde conquistaremos a vida eterna. Por fim, olhando para a palavra de hoje, que a Igreja nos confia, e para o exemplo de Santa Isabel de Portugal, possamos confiar constantemente no Deus que tanto nos ama, no Deus que tanto nos quer estar junto de nós. Olha o que diz a palavra na leitura da profecia de Oséias, a primeira leitura de hoje, capítulo 2, versículos 16 a 18, depois o versículo 21 a 22. O versículo 16 diz assim: eis que eu vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração. E ela aí responderá ao compromisso, como nos dias de sua juventude, nos dias da sua vinda da terra do Egito. Então, aqui esse diálogo de Jesus com a sua amada Jerusalém, poderíamos dizer, e fala conosco hoje a sua nova Jerusalém. E então, continua dizendo: acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido e não mais meu Baal. Então o Deus como esposo de sua amada igreja. E eu te desposarei para sempre. Eu te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas da misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade e tu conhecerás o Senhor. Então, um Deus que é fiel para conosco. Um Deus que foi fiel para com Isabel de Portugal. Um Deus que fora fiel para com este chefe, para com esta mulher hemorroísa, para com esta jovem. Um Deus que é fiel para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.